Fala, Psi, tô passando por aqui hoje para compartilhar com vocês algumas respostas, algumas perguntas que estão sendo enviadas para mim. E hoje eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre todas essas coisas, né? A primeira pergunta é assim: qual é o melhor momento para a gente pensar em fazer uma pós-graduação? Pós-graduação é alguma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Esse final de semana eu passei sábado e domingo dando aula para o pessoal da neuropsicologia e é interessante demais como a gente tem hoje muitas pós-graduações que não tem nada a ver, né? E é importante você tomar cuidado na hora de escolher, porque você não pode perder de vista que isso é um mercado. Nem sempre um mercado bem intencionado, tá? Muitas vezes o interesse do mercado é somente gerar renda, gerar comércio da educação para as pessoas que estão em busca de formação continuada, muitas vezes sem conhecimento adequado sobre isso. Então a gente tem algumas pós-graduações que eu consideraria inclusive criminosas, mas não vou falar sobre elas aqui. Mas são absurdos no que diz respeito ao que oferecem, à qualidade dos profissionais que geram e principalmente ao impacto negativo na sociedade que proporcionam. Então, o melhor momento para você buscar uma pós-graduação é quando você tem clareza do serviço que você quer prestar e tem certeza absoluta de que a melhor maneira que você tem de se capacitar para aquele serviço é através daquela pós-graduação. Muitas pós-graduações que tem por aí não ajudam em nada você a se desenvolver. Elas só fazem com que você entrem aí no esquema da educação continuada, comercializada. Você paga 12 mil reais no processo e termina tão não especialista quanto entrou, tá? Então, toma cuidado com isso. Alexandre, meu querido, como é bom ver você por aqui. Como é bom ver você por aqui. Eita, que coisa boa. Queria saber, inclusive, se você tem uma pergunta para me fazer. Adoraria interagir com você por aqui também. Paula Araújo, Joanita. E aí, como estamos? A pergunta era essa, né? A primeira pergunta que eu respondi foi sobre pós-graduação. A outra pergunta é muito interessante, que eu recebi por aqui, que é assim: o mercado da psicologia está saturado? De verdade, não, né? Claro que não está saturado. Pelo contrário, a gente vive hoje na era da insatisfação, na era do mal-estar. Nunca as pessoas estiveram expressando tanto sofrimento psíquico quanto estão hoje, né? Também com a abundância dessa de redes sociais, muitas vezes enganosas, né? Mostrando realidades que não são a prática. Eu tive a oportunidade de ouvir uma pessoa falando por esses dias e ela dizia assim: minha vida é um inferno, mas se você vir minha rede social, parece que eu vivo no paraíso. E essa é a realidade de muita gente, né? Muita gente. Então, a gente vive numa conexão, nós estamos conectados uns com os outros, de modo a que as pessoas, elas arrotem, né? Bem-estar, vida feliz, sucesso, mas na vida real elas não estão vivenciando isso. Então, o que acontece é que as pessoas estão sofrendo, né? Elas estão sofrendo com a realidade, com o palco dos outros, quando os bastidores não são esses. Então, a psicologia tem sim muita coisa para contribuir e o mercado está longe de estar saturado. Agora, o que estão saturadas são determinadas posturas que o profissional da psicologia tende a tomar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Boa noite, Jorge. Tudo bem com você? Como você está? Gente, se vocês tiverem uma pergunta, na live de hoje eu estou respondendo perguntas, tá bom?
Então, tenho algumas aqui já registradas, que me foram enviadas através de direct ou através do próprio WhatsApp. E se você tiver pergunta, manda aqui, que hoje é dia de interagir, tá certo? Então, já respondi a pergunta sobre qual é o melhor momento para fazer uma pós-graduação. Estava respondendo a pergunta sobre saturação do mercado da psicologia. De jeito nenhum, não tem saturação. A saturação é a forma como algumas coisas são feitas e algumas crenças limitantes que não se sustentam mais. E se elas continuarem existindo, o que elas vão fazer é prejudicar, né, a nossa capacidade de continuar no mercado, contribuindo com o que a gente tem para contribuir, tá? Outra pergunta. Tem uma pessoa que me perguntou assim: é melhor sublocar horário ou ter um consultório próprio? O que é que você acha? Na prática é o seguinte, depende de quanto de dinheiro você tem disponível, né? Quando a gente pensa em sublocação, é uma forma de você começar quando você não tem recurso. Então, muitas vezes as pessoas estão com dificuldade de iniciar a vida profissional e a sublocação é uma excelente forma de fazer isso. Você vai sublocando por horário e aí você vai fazendo a sua carteira de clientes. Quando você tiver clientes suficientes, aí você vai aumentando o tempo de sublocação, até que você consiga aquele momento em que você já tem horários sublocados o suficiente para que, com aquele mesmo investimento financeiro, você possa assumir a responsabilidade de um consultório só seu. Aí você faz isso e quem passa a sublocar horários é você, até o momento em que você tem a sua agenda cheia, se você conseguir fazer isso, tá? Não existe regra do que é melhor ou do que não é. Se você tem dinheiro suficiente e isso não vai lhe fazer falta, ter uma sala montada para um consultório de psicologia é uma excelente forma de começar. Você subloca a você mesma. Você vai lá, reserva os horários que você precisa e os horários que você não estiver utilizando ou aqueles que você tiver certeza que não irá utilizar, pelo menos no intervalo de 1 ano, você oferece para sublocação. Claro que escolhendo bem aquela pessoa para quem você vai sublocar. Uma forma excelente também de começar é em sociedade. Mas aí é preciso tomar muito cuidado, não só com as pessoas que você vai tomar para fazer com que essa sociedade aconteça, como também com as regras que serão estabelecidas para que essa sociedade não venha a lhe trazer problemas. Uma das coisas que a gente precisa entender é que um setting terapêutico não é um espaço que pode ser modificado frequentemente. É um espaço que, para os clientes, eles têm uma organização. E essa organização, ela é terapêutica também. Então, se você fica mudando o cenário onde a sua terapia acontece, você tende a prejudicar ou a poder prejudicar alguns clientes. Então, numa sociedade, por exemplo, é muito importante que as pessoas que fazem a sociedade, elas entendam que ao montarem um setting, o setting passa a ser do espaço e não mais das pessoas. Então, não bote aquele quadro que você não gostaria de se desfazer, por exemplo. E se você for embora, você vai querer levar. Botou um quadro na parede, esse quadro passa a ser do setting e não mais seu. Ele passa a ser agora daqueles clientes que estão ali utilizando aquele espaço. Então, o cuidado que se precisa tomar com a sociedade é esse, para não ficar colocando móvel e a cada vez que alguém vai embora da sociedade, sai levando as peças que colocou no espaço. E com isso sai destruindo os settings terapêuticos das pessoas que estão sendo atendidas ali.
tá? Então esse é um cuidado que você tem que ter. Mas não existe não uma regra de se é melhor começar sublocando ou se é melhor começar com um espaço próprio ou em sociedade. Tudo depende da sua disponibilidade para fazer isso, tá certo? Se quiserem fazer mais alguma pergunta sobre isso, fiquem à vontade. A outra pergunta é sobre se atender por convênio é uma boa opção. Normalmente a minha resposta é não. Claro que não. Atender por convênio não é uma boa opção. Agora, às vezes, é a única opção que você tem, né? É a oportunidade que você tem de construir a sua experiência. Então, se esse é o seu caso, se é essa a única possibilidade que você vislumbra de ganhar experiência, então essa pode ser uma opção. Mas alguns planos de saúde, inclusive aqueles que são melhores, né? Pode-se dizer assim, eles exigem que você já tenha experiência. Então, se esse for o caso, não faz muito sentido, né? A remuneração por plano de saúde, além de ser muito baixa, as próprias condições de atendimento de alguns planos não favorecem para que você construa uma boa experiência. Vai lhe dar rotatividade, vai lhe dar a oportunidade de ver vários casos distintos, vai lhe dar a oportunidade de ampliar sua visão a respeito das coisas que podem chegar num consultório, mas em termos de aprofundamento e de intervenção clínica real que gere verdadeira transformação na vida das pessoas, tende a ser um ambiente que não é o mais adequado do mundo, né? É claro que uma vez eu participei de uma discussão em que as pessoas estavam lá lutando para que os atendimentos em planos de saúde pudessem ter mais tempo, ou seja, que o tempo da sessão fosse mais longo. Muitos relatavam que eram obrigados a atender em 20 minutos, alguns diziam que tinham que atender em 15 minutos, outros falavam não em tempo, né? O tempo que a campainha que soa quando bate determinado tempo, mas em número de clientes que tinham que ser atendidos em determinado expediente. Então, quando a gente entende que a gente quer fazer um trabalho de qualidade, que de fato impacte positivamente na vida das pessoas, a gente precisa também prezar pela qualidade deste atendimento. E eu me lembro que nessa ocasião as pessoas diziam, não dá para fazer nada nesse tempo. E a minha opinião naquela ocasião era de que você precisa ser capaz de fazer o que for possível ser feito naquele curto espaço de tempo. Se só é 15 minutos que você tem para atender, dê o seu melhor nos 15 minutos. Se são 30 pacientes que você tem que atender por dia, dê o seu melhor para esses 30 pacientes que você vai ver. Mas é claro que aquela era uma resposta, como ela se mantém hoje também, se fosse esse o cenário da conversa, essa é uma resposta de quem tem que trabalhar com as circunstâncias que tem disponível. Mas se você me pergunta se é uma boa opção, porque foi essa a pergunta que foi feita, né? A pergunta era exatamente assim, literalmente. Atender por convênio é uma boa opção? Não. Boa opção não é, porque infelizmente as limitações de atendimento são muito grandes e o profissional, se não tiver muito bem preparado para atender naquelas condições tão difíceis, não vai ser um bom serviço que ele vai prestar, né? Então não é uma boa opção, não. É apenas uma opção possível,
para quem só tem esta opção para construir aí a sua base de referência das problemáticas que chegam no ambiente de consultório, tá? Uma outra pergunta que me foi feita diz respeito à quantidade de diagnósticos equivocados que a gente tem hoje, né? A gente vive hoje um problema muito sério de... Como é que eu poderia dizer isso numa rede social? Eu digo isso muito em ambientes mais privados. Numa rede social é mais delicado. Mas o que a gente tem hoje assim, é um grande número de profissionais mal preparados, e eu não estou falando só de psicólogos, mas eu estou falando de psicólogos também, mas a gente tem uma rede gigante de pessoas mal preparadas para falar em termos de hipóteses diagnósticas. Mas o que a gente tem é uma banalização de diagnósticos. Eu estava há pouco vendo uma postagem de Tainã. Tainã, não sei se está aqui, se tiver, dá um sinal aí, Tainã. E na postagem de Tainã dizia assim: para quem só tem um martelo, qualquer problema é prego. E eu amei, Tainã, essa postagem. Inclusive fui lá e fiz o print da tela. Para quem só tem martelo, qualquer problema é prego, né? Muito bem, eu sabia que você estava por aí. E aí eu amei isso, porque isso é a essência do que foi conversado ontem, né? E, infelizmente, a gente tem quais são os diagnósticos que são mais comumente conhecidos da população em geral, do universo das escolas. É o TDAH, a dislexia e o autismo, né? O TEA. E o que a gente mais tem hoje é incrível, como quadros clínicos que são raros estão sendo banalmente diagnosticados, né? E muitas vezes por profissionais que não têm preparo para isso. Muitas vezes a gente tem professores sugerindo em sala de aula diagnósticos e pais, infelizmente, às vezes desesperados e às vezes também despreparados, acolhendo esses diagnósticos como se fossem dados de realidade. Muitas vezes até se apegando a esses diagnósticos como uma forma de justificar as dificuldades que enfrentam no processo de desenvolvimento dos seus filhos. Então, o que a gente tem hoje é uma terrível realidade em que as crianças estão sendo, diagnosticadas equivocadamente, medicadas equivocadamente e vivendo em condições de desenvolvimento compatíveis com esses supostos diagnósticos, o que, por sua vez, já é suficiente para comprometer o desenvolvimento delas. Então, a gente, como profissional da saúde, nós somos profissionais da saúde, ainda que, nós somos profissionais da saúde, isso é muito interessante, porque nós somos profissionais da saúde em alguns vestibulares, mas somos profissionais da área de humanas em algumas universidades. Na hora de fazer vestibular, área de saúde. Na hora de estudar, prédio de humanas. Porque na realidade é isso. A gente é da área de saúde, a gente atua na área de saúde, mas a nossa forma de lidar com a saúde tende a ser, pelo menos tradicionalmente, humanizada, A gente busca sempre ajudar as pessoas a lidar com os seus desafios, com toda a responsabilidade do mundo. Se houver necessidade de intervenção clínica, psicofarmacológica, é preciso que a pessoa viva isso, faça o tratamento, mas muitas vezes a gente sabe que não precisa ser esse o primeiro caminho. E o grande desafio é justamente você ser capaz de ter discernimento
para saber quando se trata de uma coisa e quando se trata de outra. Um erro grave cometido por alguns profissionais é psicologizar tudo e achar que com a psicologia por si só você vai dar conta de tratar e de intervir sobre diversas situações que são situações clínicas de outra natureza, que requerem uma outra forma de intervenção que venha a ser complementar, né? E a gente precisa tomar todo cuidado com isso. É isso. Quem está por aí me manda uma pergunta, me faz um sinal de fumaça, me diz de onde você é e o que é que você faz por aqui, o que é que te levou a parar para me ouvir, para que a gente possa ter uma ideia. Tem muita gente aqui que eu não conheço, né? Que eu não sei quem é, como me conheceu. Tem muita gente também que já foi aluno, que é da mentoria, que é do treinamento para psicólogos, e eu adoro encontrar essas pessoas. Outra pergunta bem legal, né? Assim, essa eu já tô meio até que, confesso, que cansada de responder. Mas eu nunca vou me cansar não, porque ela é importante. É preciso mesmo? É aquela pergunta da pessoa resistente, né? É preciso mesmo ter um nicho na psicologia? Olha, de verdade, é muito importante que fique muito claro isso para você. Como profissionais da psicologia, quando a gente se forma, nossa formatura, ela nos dá condição, direito de atuar em qualquer campo da psicologia. Então, essa ideia de nicho, ela não é uma forma de nos limitar. Infelizmente, isso é usado, né, de novo, pelo mercado de educação como uma forma de incutir na cabeça do profissional que ele é limitado, que ele não pode atuar em outro nicho que não seja aquele que ele construiu a experiência prática dele. De verdade, isso não é real. Nós temos o direito legal de atuar em qualquer área. No entanto, nosso compromisso ético é o de ter comprometimento com os nossos clientes. Então, se a gente tem comprometimento, a gente vai buscar ou atuar num campo que a gente já é capacitado, ou atuar num campo que você vai buscar firmemente capacitação. Deixa eu só ver aqui, Psicotempo pediu para participar. Eu não sei se pediu querendo mesmo, né? Ou se foi sem querer, mas eu vou dar a oportunidade a ela sim. Agora a Dene está aqui dizendo, sim, Dene da FG, me lembrei do seu nome, garota. Me lembrei, acho até que você foi uma das pessoas que teve bebê durante o período que eu andava por lá. Que coisa boa. Deixa eu ver aqui. Lhe conheci na FG na época em que eras professora de lá e era bem amada pelos alunos. Obrigada. Era mesmo. Estou lhe acompanhando, pois tem mudado minha maneira de trabalhar. Que coisa boa, que coisa boa. Tá vendo que eu lembrei de você? Isso mesmo, você teve bebê. Acabei de lembrar aqui. Sei quem é você. Deixa eu ver se o Psicotempo quer falar comigo mesmo. Estou aguardando ela responder. Acabei de solicitar a participação dela. Será que ela vem? Apareceu! Olá, garota. Cadê você? Quero ver seu rosto. Aí, Oi, Eliana, tudo agora! bem? Tudo bem, Quanto moça? tempo? Não é? Me Uhum. diga de lá em que é que você acha que eu consigo ajudar você? Não, foi essa questão que você falou aí, em questão de outros profissionais, né? Eu estou aqui Sim, em Goiás e eu estava trabalhando aqui em sim, uma creche. certo.
Então, assim, o pessoal da área de psicologia, psicopedagogia Hum, sempre gostava de dar o laudo antes que o psicólogo desse. uhum, Então, às vezes, tinha uma grande rivalidade entre a pedagogia, né, e as pessoas que estavam fazendo psicopedagogia, aí se achava o próprio psicólogo. Isso, assim, me deixava um pouco triste, porque, uhum, assim, só quem é da área da saúde, é que é assim, já sabe como trabalhar com isso, e às vezes as pessoas que não são treinadas em relação à questão da psicologia, gostam de dar laudos, né? Assim, é uma banalização total, né? é, Então, assim, a gente fica preocupado com essa questão. é. E essa é uma realidade muito grave mesmo, viu? Uhum, Ontem eu estava dando aula na pós-graduação em neuropsicologia. E uma das coisas que a gente discute bastante nessa pós-graduação, por exemplo, né? Bom, o que é o resultado do trabalho de um neuropsicólogo? O resultado uhum, de um trabalho de um neuropsicólogo é um laudo neuropsicológico. E sim. no laudo neuropsicológico é esperado que depois que você faz toda a análise do perfil neuropsicológico do cliente, é esperado que você seja capaz de dizer se aquele perfil neuropsicológico é compatível ou não é compatível com um quadro clínico neurológico ou com um quadro clínico psiquiátrico. Se Sim. ele não for compatível com nenhum dos dois, o trabalho da gente é dizer que, de acordo com o que foi analisado, não há compatibilidade. Mas, assim, o que é importante que a gente entenda? E essa era a discussão de ontem. É que quando a gente faz um levantamento de uma hipótese diagnóstica, a gente não está dando diagnóstico. A gente Uhum, está levantando dados a partir do que foi analisado e a orientação para o cliente deve ser sempre de buscar o especialista. Por exemplo, se eu digo que existem dados que apontem na direção de uma dislexia, por exemplo, dislexia é da casa do fonoaudiólogo. Então, sim. é muito importante que, se eu digo que tem sinais de dislexia, eu devo encaminhar para um fonoaudiólogo validar ou não validar essa hipótese diagnóstica. Uhum, Se eu faço um levantamento de uma hipótese que é da ordem da psiquiatria, do tipo perfil compatível com depressão, com ansiedade, com transtorno de pânico, eu tenho que levantar a bola do psiquiatra, ou seja, eu tenho que dizer que aquele perfil ele é compatível com aqueles sinais clínicos, mas que a pessoa precisa procurar um psiquiatra para validar aquilo. E a mesma coisa se forem quadros neurológicos. O problema que a gente está vivendo hoje é que, além da questão ligada à psicopedagogia que você acabou de citar, a gente ainda tem hoje o agravante da especialização em neuropsicopedagogia. uhum, Se psicopedagogos já estão cometendo o equívoco ético de fazer sugestões diagnósticas, quando a formação deles não preparou eles para isso. sim. Os neuropsicopedagogos estão metendo pés pelas mãos fácil no mercado e isso está gerando um problema sério, porque Uhum, muitas vezes a escola encaminha para esse profissional porque na prática termina sendo o profissional mais perto da escola. E aí a criança sai diagnosticada por um neuropsicopedagogo que não tem capacitação para fazer esse tipo de levantamento de hipótese, e é assim que a família conduz a intervenção da criança. É com base uhum. numa hipótese diagnóstica normalmente bastante equivocada. Então a gente está vivendo um problema muito sério.
muito sério no que diz respeito a essa questão clínica, técnica, né? A gente está aqui agora conversando sobre o pilar técnico do profissional da psicologia. Do mesmo modo, viu? Deixa eu lhe dizer uma coisa, do mesmo modo que existem profissionais da psicologia, quando a gente fala de psicólogo, a gente supõe que o psicólogo vai estar preparado para lidar com algumas demandas clínicas, mas não são com todas. Então, Sim. por exemplo, tem uma série de quadros clínicos que o psicólogo não é preparado para intervir. E o que está acontecendo é que tem muito psicólogo que está se fazendo neuropsicólogo, porque é psicólogo. É como se dissesse, não, se eu sou psicólogo, eu posso fazer laudo neuropsicológico. Não pode. Laudo neuropsicológico, a neuropsicologia é um campo de atuação que tem muita especificidade técnica e a atuação do neuropsicólogo em nada, mas em nada, se confunde com a atuação do psicólogo clínico. Em nada. Então, tem muito psicólogo se achando neuropsicólogo clínico e fazendo laudo neuropsicológico. Esses profissionais poderiam e deveriam, inclusive, serem denunciados ao conselho. Exatamente. Eles estão fazendo É isso, exercício ilegal, tá? pronto. É isso que eu estou falando, porque assim você explicou muito bem quando você falou assim que o psicólogo ele pode atuar nas áreas, mas aí você explicou o devido cuidado que nós devemos ter em atuar em certas áreas que a gente não tem competência para atuar. Eu estou te Exatamente. falando essa questão da pedagogia, neuropedagogia, porque assim foi uma experiência que eu tive aqui em Goiás, né? Uhum. Então, assim, a gente não vai citar nomes, que seria até antiético a gente falar Claro, claro, de outra área profissional, né? A claro. gente está sendo bem claro aqui, tanto como você está explicando, como eu estou falando, né? Uhum. Mas aí, assim, é uma preocupação que assim, deve ser de todos nós, da área, né? Uhum. Tanto de psicologia como da área de pedagogia, né? Porque é como você falou, essas pessoas que se acham capacitadas e vivem assim banalizando os laudos, elas deveriam realmente ser denunciadas, né? Uhum. Porque assim, foi uma experiência comigo, eu fiquei assim, poxa, porque era uma criança que ela tinha aspecto autista, Uhum. né? Então a mãe estava assim super nervosa, né? E o pai também, né? E a pessoa que fez uma pós em Neuropsicopedagogia. neuropedagogia, nem neuropedagogia foi, Eliana, foi Psicopedagogia. psicopedagogia. Aí começou a falar. Como tinha eu, lá de psicólogo, e outra colega, aí a gente pegou, sentou com ela, foi orientar ela, ela não gostou. Ela ficou Uhum. super chateada, né? Inclusive, a gente foi com o maior carinho falar com ela, porque assim, a gente deve ter autonomia quando a gente vai, porque é uma vida, né? É. Então, eu aprendi até em sala de aula com você que uma Uhum. palavra que a gente der, a gente pode dar vida ou então matar a pessoa, né? Uhum. Então, a gente deve ter muito cuidado em relação a isso, É. né? Que a gente está tratando com vidas, com a vida do outro. É. Isso é muito Então, sério, muito sério. Eu queria uhum, agradecer de verdade a sua participação, porque esse é um tema que está gritando, né? Está uhum, gritando. Eu estou aqui com o propósito, né? A minha conta do Instagram, essa conta do Instagram, ela não é uma conta clínica, sabe? Ela é uma conta voltada para ajudar profissionais da psicologia a se desenvolverem profissionalmente. sim, Mas dentro do programa de desenvolvimento profissional, sem dúvida nenhuma, existe o pilar técnico. E dentro do pilar técnico, a nossa maior responsabilidade social é a gente ter compromisso com os clientes e uhum, entender
que as nossas intervenções, elas reverberam na vida das pessoas. Então, é muito triste quando você faz, por exemplo, né? Eu tive a experiência dessa semana. Eu fiz um laudo neuropsicológico, sou neuropsicóloga há mais de 10 anos, coordenadora de neuropsicologia, Uhum. já fiz mais de 200 avaliações neuropsicológicas e, assim, fiz um laudo e o laudo aponta todos os sinais de dislexia e o próximo passo é levar a pessoa para um fonoaudiólogo para fazer a intervenção. Mas aí a pessoa chegou e comentou que na escola onde ela trabalha, uma neuropsicopedagoga chegou à conclusão de que aquele era um caso de síndrome de Irlen. A síndrome de Irlen é alguma coisa que, tudo bem, pode ser considerada, deve ser pensada, mas não se pode perder de vista que não é um quadro clínico que está definido pela Sociedade Brasileira de Saúde, não é reconhecido como um quadro clínico. Há controvérsias quanto a esse quadro. Um dos maiores problemas que os especialistas citam em relação a isso é o diagnóstico equivocado, que faz com que a pessoa substitua a forma de intervenção, que é aquela forma que já se sabe, né, que tem contribuições a dar, por formas alternativas, e isso gera problema para a vida das pessoas. Vai ser reconhecido, vai ser valorizado, vai ser institucionalizado? Vai. Mas existe o caminho de investigação, que é o caminho certo, né? Então, a gente está vivendo um problema, a gente vive um problema sério. A gente vive um problema sério em relação ao autismo também, né? É importante que as pessoas saibam que o autismo não dá em árvore. O transtorno do espectro autista é um quadro clínico raro. E como quadro clínico raro, não é possível que existam tantas especializações, tantos cursos, tantas instituições formadoras. Porque como é que pode ter tanto mercado se a demanda não é tão grande? Isso só pode ser um equívoco. E o que é que faz com que esse equívoco aconteça? Na hora em que você cria mais mercado do que demanda, qual é o próximo passo? É você inventar a demanda. Então, as pessoas começam a ver autismo saindo pelos canos de torneira. Começam a ver autismo caindo de árvore. Isso é muito perigoso. Pois é. Então, a gente tem aí uma questão muito séria, que é uma questão clínica importante, que interessa ao psicólogo, sim, porque tem muita gente que está compactuando desse tipo de mercado, que é um mercado desonesto, sem se dar conta disso, tá? Os cursos são caríssimos, as pessoas pagam R$ 6.000, US$ 700 no curso. Os planos de saúde só aceitam profissionais conveniados se tiverem esses cursos. Então, o que acontece com isso é que a quantidade de pessoas se capacitando fica gigante. E aí você termina fazendo o diagnóstico equivocado. E o que é que acontece com a família de alguém que tem um diagnóstico como esse equivocadamente? Vira um transtorno. A pessoa começa a ter que fazer uma série de intervenções, cria um mercado. Gente, olha, é um mercado. Eu não estou dizendo que o autismo não existe, eu não estou dizendo que a intervenção não precisa ser feita, eu não estou dizendo que não é um quadro que demanda multiprofissionalidade, eu só estou dizendo que tem um monte de gente fazendo o diagnóstico equivocado. Isso é fato, né? É fato mesmo. Então, precisa tomar cuidado. Eu quero, minha Flor, agradecer sua participação, viu? Muito obrigada por ter se disposto. Nada, minha querida. E por ter trazido aí uma excelente contribuição para a conversa. Prazer em ver você. Estamos por aí. Você também. Participe certo, minha querida. das lives na segunda-feira. Elas acontecem, têm acontecido nas segundas-feiras, tá bom? Tá Beijo. bom. Beijão. Vamos ver se
A gente tem algum outro voluntário para participar dessa conversa? Adorei conversar com essa pessoa. Olha lá, a Márcia fez aqui um comentário, né? Parabéns pelas orientações e explicações com relação à psicopedagogia. Não é nada contra a psicopedagogia, tá, gente? Não é nada contra. Mas, assim, em relação à neuropsicopedagogia, é uma área que o profissional dessa área poderia ser muito bem qualificado, sim, para lidar com questões que são voltadas para os problemas de ensino e aprendizagem. Então, seria uma excelente complementação na formação de psicopedagogos, de modo que eles pudessem conhecer muito melhor os quadros clínicos, para que eles pudessem intervir melhor como psicopedagogos. Essa seria a melhor forma de atuação. E, infelizmente, eu cheguei ontem, né, nesse final de semana, trabalhando esse tema, nós analisamos mesmo alguns conteúdos programáticos de especializações em neuropsicopedagogia e analisando os conteúdos programáticos, nós vimos que, de forma alguma, aquela formação capacita para fazer diagnóstico. De forma alguma. Isso é um grande equívoco e que faz muito mal para a sociedade. Mas, infelizmente, existem os antiéticos sociopatas e os antiéticos ingênuos, né? Eu espero que a ingenuidade dê lugar à responsabilidade social, que é daquilo que a gente está precisando, tá bom? Luciana Jordão, muito bom ter você por aqui, moça. Adna, também, muito bom ter você por aqui. Ionara. E aí, tem mais alguém que quer participar comigo? Eu ainda fico por aqui uns 10 minutos. Se tiver mais alguém que queira participar, que queira fazer uma pergunta ou um comentário, eu adoraria. É um perigo, Lu. Perigo grande, viu? Perigo grande. Mas, infelizmente, é isso. O mercado está aí, né? Fazendo com que as pessoas elas queiram ocupar espaços a qualquer custo. Muitas vezes sendo enganadas, né? É um lamento isso, muito grande mesmo. Mas é isso, meus amores, a gente precisa, né? Uma das coisas que, bom, a pessoa estava lá perguntando e eu terminei me perdendo na resposta. Mas volta agora. Agora chegou a hora de falar sobre isso adequadamente. Teve uma pergunta que a pessoa me fez, foi se é mesmo importante a gente ter um nicho. Não é fundamental que a gente tenha um nicho, não. A gente tem liberdade para atuar em qualquer campo. Agora, ter um nicho traz para a gente vantagens de dois tipos. Uma vantagem que é aumentando a nossa capacidade de dar uma resposta melhor para a sociedade, exatamente o que a gente estava conversando agora. Se eu atuo num campo em que eu conheço bem o meu cliente, que eu sei exatamente quais são as dores dele, os pontos de sofrimento, que eu sei quais são as necessidades que ele tem e como ajudá-lo, o meu impacto sobre a intervenção com essas pessoas é muito maior. Então, ter um nicho ajuda nisso. Imagine, eu não me sinto preparada, por exemplo, para intervir num contexto em que as pessoas são usuárias de drogas a ponto de viverem de forma completamente disfuncional em relação a isso. Eu não estou preparada para isso. É preciso que alguém que vai atuar com essas pessoas, elas estejam muito bem preparadas para atuar neste nicho, tá certo? Então, isso é um nicho. Trabalhar com, sei lá, com
mulheres que foram vítimas de abuso sexual. Opa, aí já é melhor para mim, tá certo? Já está bem dentro do que as minhas formações, as minhas capacitações ajudam. Então, eu vi essa semana uma publicação que eu fiquei horrorizada, de novo, a quantidade de vezes que eu fico horrorizada com algumas coisas que eu vejo é muito grande. Mas algumas pessoas, que aí eu não quero nem descrever o que era que eu estava vendo, tá? Mas algumas pessoas analisando desenhos feitos por criança, informando que aquelas crianças tinham sido abusadas sexualmente e, assim, fazendo referência a quem tinham sido os abusadores. Isso me causa, assim, uma angústia. A verdade é essa, me causa uma angústia, né? Existem, meu Deus do céu, como você precisa ser responsável com as coisas que você afirma. Como você precisa tomar cuidado com o que você sai dizendo por aí. E como as pessoas são levianas em fazer isso. Então, se você tem conhecimento de causa, realmente eu conheço várias pessoas que têm, várias pessoas que estão capacitadas para lidarem com crianças que foram vítimas de abuso. Aí tudo bem, é a capacitação que você tem. Mas se você não tem, não se meta, não se meta. Você vai prejudicar a vida de alguém, você pode prejudicar a vida de alguém. A menos que você esteja comprometido o suficiente para você ir lá e buscar capacitação de forma responsável. Mas, infelizmente, o nicho serve para isso, para você proteger o seu cliente, para você atender as pessoas que de fato você está preparado para atender. E aí você vai buscar os cursos adequados para isso, você vai buscar os especialistas em quem você vai se inspirar, adequados para isso. Você vai buscar capacitação, você vai buscar livros, leitura, você vai buscar o que tiver que fazer para você oferecer para o seu cliente uma capacitação adequada. É para isso que serve o nicho. É para você se preparar. Agora, qual é a outra coisa boa do nicho? É que isso facilita a sua comunicação com o seu cliente. Como é que alguém vai saber que você é capaz de ajudar essa pessoa se você não se apresenta como sendo capaz de ajudar ela? Aí as pessoas saem procurando profissionais genéricos, aqueles que atendem qualquer pessoa, que atendem qualquer coisa. E esses que atendem qualquer pessoa ou qualquer coisa, infelizmente, não são as pessoas que mais se dedicam a se especializar em alguma coisa, entende? Então, tem muitas vantagens em você ter um nicho. Mas isso não significa que você é proibido de atuar fora do seu nicho, não. O nicho é apenas uma forma de identificação, uma forma de capacitação. Pois é, exatamente, análise sem contexto, Ana, exatamente. Infelizmente, a gente está vivendo muitos problemas desse tipo, né? Muitos problemas. E é aí quando entra, né? A primeira pergunta que eu respondi hoje foi: a psicologia está saturada? De forma alguma. De forma alguma. Nunca se falou tanto na importância de inteligência emocional. Nunca se falou tanto sobre questões emocionais. Nunca se falou tanto sobre transtornos de humor, sobre sofrimento psíquico. Nunca, nunca se falou tanto. Então, é claro que não há saturação. Agora, o psicólogo precisa se preparar melhor? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que tem muita gente atuando e que poderia estar se beneficiando mais de alguns cursos, entende? De algumas coisas que a pessoa precisa fazer para ajudar melhor. Então, é nessa direção que vai a orientação para que você busque o nicho, tá?
É isso, meus amores. Estamos nos aproximando aqui das 9h15 e eu caminhando na direção de me despedir de vocês por hoje. Esperando que eu tenha contribuído aí com alguém de alguma forma. Irineia, cadê você? Feliz que você andou passando por aqui. Eu quero falar com você. Me dê um oi no WhatsApp, que eu quero saber da sua vida. Tá bom? Um beijo bem grande para você. E até segunda-feira, que eu estarei por aqui. Ah, Eliana, segunda-feira é carnaval. Segunda-feira é carnaval para quem tem carnaval na vida. Na minha vida não tem carnaval. E eu estarei aqui às 8 horas da noite, 8h15 no máximo, chegando para conversar com você. Tá bom? Beijo grande.